Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana estamos tratando lá em Efésios capítulo 3, falando sobre a igreja, o mistério de Deus, né? E lembra, igreja não é parede nem tijolo, são pessoas, mas elas se reúnem num local, tá bom? Então, os dois extremos não existem, né? Nem aquele que não precisa de igreja prédio e nem aquele que diz que só funciona se for igreja prédio, tá bom? E o assunto hoje é o plano eterno de Deus. A gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente está retomando e ampliando um pouquinho cada dia, né? Então, a igreja é o corpo de Cristo que deve fazer conhecido de todos o plano eterno de Deus. Então, Paulo, ele vai falar aqui nos versos de 7 a 13 exatamente sobre isso. Ele diz assim: desde que me tornei ministro, pelo dom da graça de Deus, né? Eu já falei, a gente vai falar sobre dons e um pouquinho mais adiante, a mim concedida pela operação do seu poder. Então, Paulo está dizendo que Deus o comissionou. E a situação de Paulo é muito interessante, embora eu vou tomar muito cuidado aqui para não exagerar na comparação, mas Paulo é aquele que não viu Jesus vivo, quer dizer, não é que não viu, não viveu, não participou do evangelho, provavelmente Paulo viu, né? Ele era o perseguidor do cristão, Jesus estava naquele momento que Paulo estava fazendo tudo isso. E ele recebe a visita de Jesus. Você lembra como é que Paulo ele conheceu a Cristo, né? Ficou cego, foi levado até um lugar e ele teve que ser tratado de uma maneira onde Deus foi revelado de uma maneira assim, literal, né? Já que ele estava cego. Quer dizer, para mim, vai dizer um pouquinho para mim e para você também, de que você é alguém que Deus concedeu o poder de pregar o evangelho de Cristo. Olha que poder fantástico que você tem na sua mão de indicar o caminho do céu pela fé em Cristo. Você vai dizer para as pessoas que Deus te deu essa condição de ser aquele que vai falar deste amor e desse poder que tem esse alcance eterno. É isso que Paulo está falando, e é isso que eu e você precisamos falar. É por isso que a gente está aqui na internet falando, e espero que você não deixe essa mensagem parada nas tuas mãos. Verso 8. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, Paulo está dizendo que ele foi comissionado para falar aos gentios igual a mim e você. Né? E mais do que isso, talvez até, né? Porque Paulo também podia falar para judeu, era só ter judeu no meio, né? Mas óbvio de Deus para Paulo é que ele falasse aos gentios, falasse nessa condição para mim e para você, que não somos judeus, né? Verso 9: e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. De novo, mistério é uma revelação feita, não é uma situação no escuro, de noite, ou algo que aparece, que alguém falou, que disse, que não sei o que. Tá bom? Verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Então Deus toma essa decisão, e essa decisão tem um alcance macro. Ele ao mesmo tempo que vai alcançar as gerações dos seres humanos, ele vai alcançar as regiões celestiais que estão por aí, os poderes dos ares. Tanto os anjos bons como os anjos maus. E você sabe que você está num mundo que ainda é governado pelo inimigo, e ele está sabendo. Tá certo? A diferença é
que agora que você é um cristão, espero que você seja, a Bíblia diz que você tem uma marcação, você tem um selo, que é o Espírito Santo, que o diabo não pode tocar. Ele pode te dar condições de ver, usar as suas tendências, as minhas inclinações para o pecado e caprichar na mulherona bonita ou no meninão bonito para você desejar, ou no carro bonito, ou no dinheiro fácil, ou qualquer outra coisa, na fama que você pode ter, a autoridade que você pode ter para te corromper. Esse é o trabalho dele e ele faz isso muito bem. Até porque ele nem precisa se esforçar muito, isso já é uma condição nossa, né? E assim como Cristo resistiu ao diabo, nós também podemos, é isso que ele diz para nós. Muito bem. Verso 11. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus realiza esse plano de ser, da igreja ser esse local onde eu e você vamos ter o poder de continuar revelando a graça de Deus para aquelas pessoas que estão vivendo essa vida como se fosse a última coisa. E não é. A vida é eterna, seja para o céu ou para o inferno. Entendeu? Não. A vida é eterna, seja para o céu, seja para o inferno. Não esse corpo carnal, mas o Espírito que habita em você, que te deu e que te dá vida. Verso 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, nós podemos falar com Deus e podemos ter as confirmações de Deus porque temos a fé e a confiança nele. Portanto, né, aqui como conclusão de Paulo, peço-lhes que não se desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Do que Paulo está falando? Ele está falando que ele está preso. Ele já disse aqui que ele está preso não por Roma, mas por Cristo. Ele declara que, embora ele esteja numa prisão romana, então ele está vivendo essa prisão em Cristo, que é essa responsabilidade de pregar o Evangelho. Aleluia! Que eu e você precisamos identificar e viver nessa condição até que Jesus nos leve para casa ou até que ele volte e a gente vai com ele. No final do verso 6, que a gente leu agora, foi ontem, Paulo então fala do mistério e o Evangelho. Ele compara as duas coisas. E pelo Evangelho que todos os povos são unidos para formar um novo povo, uma nova sociedade, o povo de Deus. Então essa condição é clara que a igreja é o povo de Deus. A igreja é total de todos os povos de todos os lugares. Assim, mistério foi a verdade revelada a Paulo. O Evangelho é a verdade proclamada por Paulo. Essa é uma condição para que eu e você continuemos crescendo. Lembra? Já falamos sobre isso. É que essa é a premissa do cristão. Porque, lembra, nada vai fazer você mudar os seus desejos e vontades e inclinações debaixo da sua própria verdade. Porque a minha verdade, a sua verdade, ela só vai fazer uma coisa. Ela vai me contentar no primeiro momento e depois eu vou ficar me perguntando por que Deus não impediu que eu fizesse essa bobagem toda. Porque Deus tem o poder de impedir que eu faça uma bobagem. Por que é que ele não me impediu? Pois é, ele não te impediu e também não te empurrou na direção de nada. Eu sei que a premissa é saber que eu tenho uma vida eterna com Cristo. A Bíblia diz que eu vou dar conta de cada palavra e eu tenho um comportamento cristão que deve ficar revelado na minha vida para que o outro gentil como eu veja Deus. Paulo se torna despenseiro, administrador desse mistério. Ele considerou o menor de todos os santos. Ele estava falando de mim, né? Não era dele, não é eu que sou o menor de todos os santos. Ele se sentia indigno de qualquer coisa por causa do seu passado, mas ao dizer que ele era o menor, ele não estava sendo hipócrita, né? Estava se fazendo, né? Na verdade, ele está combinando a humildade com a autoridade. Ele falou, eu não tenho nenhum poder, porque
não era para eu fazer isso aqui, mas Deus me deu essa condição. Eu que sou nada. E eu e você que somos menos ainda, temos que continuar essa obra, que é de Deus, que não é minha, mas Deus me deu para carregar, né? Ele deixou claro no verso 7 que o seu ministério dependia do poder de Deus, o que descreve que o Evangelho é invencível. 3 coisas Paulo vai falando aqui nos versos 8, 9 e 10. Ele vai dizer, a primeira coisa é que ele deve anunciar, e eu devo anunciar ao gentio, as insondáveis riquezas de Cristo. Quais eram? Ressurreição da morte do pecado, libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo, entronização vitoriosa de Cristo nas regiões celestiais, reconciliação com Deus, reconciliação uns com os outros, o fim da hostilidade, né? E o ingresso na família de Deus, a herança gloriosa em Cristo, no novo céu e na nova terra. As insondáveis riquezas de Cristo. Segunda coisa que Paulo vai falar aqui no verso 9, ele diz esclarecer a todos os homens a administração desse mistério. Ele está falando do Evangelho e focando na condição do homem a quem o Evangelho está sendo administrado. Eu que estou recebendo o Evangelho, é você que está recebendo o Evangelho. O homem a quem o Evangelho se dirige está nas trevas, na ignorância do pecado. E eu preciso fazer isso de uma maneira que todos possam vê-lo. Pregar o Evangelho aos gentios era como expor o profundo mistério à plena luz do dia, de maneira que todos pudessem vê-lo. Por quê? Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 4, que o diabo cega o entendimento das pessoas. E olha, se você tentar falar do Evangelho, como eu faço isso muito, e eu percebo como as pessoas estão cegas e não percebem as coisas mais básicas de um cristianismo verdadeiro, né? De amar a Deus, de ver a igreja como algo necessário, de amar o irmão, ainda que ele esteja vivendo alguns dos seus próprios dramas, mas ajudando ele a crescer, né? Cuidando da minha vida espiritual, ouvindo a palavra, orando. Você está oferecendo às pessoas a oportunidade de verem a verdade de Deus, de conhecerem plenamente o plano eterno de Deus, que deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E por último, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E essas palavras é um ensino interessante de Paulo. O Evangelho é direcionado aos homens, mas traz também lições para os anjos. Paulo diz que Deus está formando a comunidade multirracial, multicultural de seres humanos e de anjos. Esse novo povo é formado de judeu e gentio, gente de todas as raças e nações. E quando nós chegarmos no céu, os anjos estarão lá conosco também, vivendo junto. Esse novo povo foi reconciliado com Deus e uns com os outros. E, portanto, concluindo aqui, né? Revela a multiforme sabedoria de Deus. A igreja é algo tão belo, tão fantástico, tão sobrenatural, como uma obra de arte. Não há outra comunidade como a igreja. Valorize a sua igreja. Valorize o seu povo. Valorize o que Deus está fazendo na sua vida. E esta é a nova sociedade que Deus cria. Que Ele criou.
Eu espero que esses valores absolutos que a gente vai discutindo ao longo desses nossos assuntos possam ir direcionando e se tornando valores absolutos para você, para que a gente não erre naquilo que é mais comum na vida. Lembra? A primeira página da Bíblia que um incrédulo, que alguém que não conhece a Cristo, que algum gentio, vai ler é a sua vida. E sabe quem está escrevendo isso? Não foi ninguém do passado. É você no presente. Tá bom, abençoado? Que Deus te abençoe, continue te abençoando e que a graça de Deus traga essa liberdade de viver o Evangelho como Deus quer que a gente viva para a glória dele. Amém? Até amanhã. Nos vemos amanhã.